Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria mais uma vez estar nesta casa. Como sempre tenho o hábito de dizer, a nossa casa em Portugal. Essa casa que nós sentimos essa energia de amor, de alegria. Gostaríamos de abraçar a cada um, trazendo um beijo no coração, tendo em vista termos chegado praticamente em cima da hora da reunião, mas sintam-se abraçados com esse calor que nós trazemos do Brasil, com esta alegria que nós trazemos em nosso coração, porque a recíproca eu tenho a certeza que é verdadeira. Tenho recebido também esse abraço amoroso, esse pensamento carinhoso desses irmãos que aqui se encontram, não é? É sempre uma alegria estar aqui com o nosso querido Costeira, esse irmão que nós, diante das trincheiras da vida, já laboreamos por muitas oportunidades e hoje estamos aqui mais uma vez, só que de um lado oposto, tentando compreender um pouco melhor, ainda diante das nossas imperfeições, dos nossos erros, mas com aquela vontade de querer acertar, com aquela vontade de querer fazer o melhor. E nós preparamos um material, antes da reunião, nós vamos relembrar uma mensagem bonita do livro Os Mensageiros. Para nós que estamos começando a militar na doutrina espírita, nós começamos a lidar com um fator que até então era desconhecido para nós. É o plano espiritual. E, logicamente, nós precisávamos compreender como funciona uma reunião como esta, por exemplo, porque não é porque nós não temos a dupla visão que não existe aqui um plano semelhante ao nosso, que é o que nós chamamos do mundo espiritual. Como é que funciona esses dois planos? Como é que deva ser uma reunião? Isso aqui não é apenas para nós, os trabalhadores, isso é para todos nós que frequentamos uma casa espírita, em especial aqueles que vêm à busca de um lenitivo. É importante que nós nos preparemos. Todas as vezes que nós, por exemplo, vamos ter uma cirurgia, mesmo que, por pequena que seja, nós nos preparamos. Há algumas recomendações médicas que faz com que cada um de nós nos preparemos adequadamente para podermos, naquele dia, naquele horário, estarmos preparados, até mesmo psiquicamente, para ser auxiliado pelas mãos do médico. Então, nós vamos ver que no subúrbio do Rio de Janeiro, uma casa muito pobre, muito simples, de um casal que reencarnou vindo da cidade de Nosso Lar. Nós estamos falando do livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós vamos ver aquela história maravilhosa de Isabel com Isidoro, seu marido. Ele já havia partido há uns 3, 4 anos para o mundo espiritual e ela continuava firme. É verdade que era um centro que tinha dentro da casa. Havia onde tinha garagem, eles aproveitaram a garagem de uma casa para poder fazer uma reunião, uma casa espírita. E era um casal que estava cumprindo com os seus deveres. Nós vamos ver a preparação que esse casal veio e que esse casal
traz para todos nós. Vamos acompanhar um pouquinho, para a gente poder também entrar no clima desse capítulo. Porque esse capítulo, onde Aniceto, que é um dos benfeitores espiritual de nosso lar, traz 2 médicos, André Luiz e Vicente. 2 médicos que estavam em nosso lar, passaram pelo tratamento, mas não foram 2 médicos comuns. Diga de passagem, todos nós sabemos que André Luiz, nada mais e nada menos, foi simplesmente Dr. Carlos Chagas. Dr. Carlos Chagas foi um dos grandes sanitaristas que o Brasil já conheceu, e o mundo, porque através das suas pesquisas, ele conseguiu criar uma vacina que leva o nome dele, a doença de Chagas, que era um simples inseto, que nós chamamos no Brasil de barbeiro, e quando ele picava, o coração inchava de tal maneira que em pouco tempo a pessoa vinha a desencarnar. Então ele trouxe a cura para essa doença, um médico dos mais respeitados. Então nós vamos perceber que eles estavam exatamente como nós estamos aqui. Porque quando eu, em nosso lar, estudo a trajetória de André Luiz, logicamente André Luiz simboliza cada um de nós, que carregamos dentro de nós ainda o homem velho, o homem das imperfeições, o homem que está à busca do seu apogeu, do seu aperfeiçoamento. E nós vamos ver então essa fala que nos chama a atenção quando eles estavam naquele dia preparando a equipe espiritual, os trabalhos da casa. Nós sabemos que muito antes de nós chegarmos aqui na casa, a espiritualidade já estava aqui, preparando todo o ambiente, não apenas o ambiente do salão, mas o ambiente de cada sala, onde vai ter os respectivos atendimentos. Então vamos acompanhar um pouco para nós podermos estudar esse capítulo, porque vai nos auxiliar e muito aqueles que estão em tratamento para poder vir e receber de uma maneira melhor o tratamento. E aqueles trabalhadores perceberem o quanto nós somos papéis importantes para ajudar o plano espiritual. Diz ele, claro que não podemos auxiliar atividades infantis. Nesse terreno, quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a serenidade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Precisamos acabar com aquela ideia de que simplesmente por estar na porta de uma casa espírita, o título "Aqui é uma casa espírita", obrigatoriamente tenha os espíritos superiores. Não é verdade. Primeiro vamos entender, o mundo espiritual é composto de quais tipos de espírito? Logicamente, nós vamos deduzir de uma maneira muito fácil, muito simples, a partir do momento que cada um de nós entendermos que, ao desencarnar, ao retornar para o mundo espiritual, nós levamos exatamente na nossa bagagem aquilo que nós somos. Ninguém se melhora pelo advento da morte. Se nós levamos alguns vícios, vamos continuar com esses vícios. Se nós angariamos algumas virtudes, levaremos as virtudes. Mas fato é que a perda do corpo físico,
Como o Costeiro, eu gosto muito quando ele usa aquela terminologia que diz assim, não, a pessoa morre sim, não é? E realmente morre, porque o corpo se aniquila. Ontem, por exemplo, eu estava em São Paulo, no aeroporto, e tive a oportunidade de conversar por 45 minutos com um pastor presbítero de uma, poderia-se dizer, a maior igreja dos Estados Unidos. Ele é um brasileiro, e começamos a conversar empolgados sobre religião. E nós falando do espiritismo, e ele falando, por exemplo, da igreja presbiteriana, que esse ano completa 500 anos. E nós estávamos ali conversando sobre a religião, falando dos pontos auge do Evangelho do Cristo, quando num determinado momento nós tocamos num assunto da conversa de Jesus com Nicodemos. E ele então explicava que a reencarnação, aos olhos deles, não é algo que poderíamos dizer ser correto. E ele fez uma citação do começo desse item. Mas ele parou ali, e eu digo, será que ele não vai continuar? E aí então, quando ele parou, diz assim, mas também Jesus disse, Nicodemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia muito antes da formação do corpo. E ele naquele momento desviou, passando para outro assunto. Mas volto eu a indagá-lo. Mas como é que vocês então entendem o crescimento espiritual? Como é que nós vamos crescer espiritualmente? Já que vocês não aceitam o que a Igreja Católica pregou durante muito tempo, o céu e o inferno, que realmente é algo que, diante da tutela do raciocínio e da lógica, vamos entender que não tem sentido. Ah, mas o ser inteligente fica... E o ser inteligente vai para onde? É essa dinâmica que nós precisamos compreender. Nós ainda somos muito pobres naquilo que tange a questão do mundo espiritual. Nós ainda lemos coisas que desde 1944, quando Chico Xavier traz esse trabalho para nós através do livro Nosso Lar, e depois avançando, nós temos dificuldade em entender o que é o mundo espiritual. Então aqui nós já estamos começando a perceber que ele inicia dizendo, claro que não podemos auxiliar atividades infantis, nós não podemos brincar de ser espíritas. Espiritismo é alguma coisa muito séria, é o cristianismo redivivo. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. O que André Luiz quer dizer com isso para nós? O que Aniceto, esse benfeitor espiritual de Nosso Lar, quer dizer para nós? Exatamente que, primeiramente, nós temos que ter seriedade naquilo que estamos a fazer. Porque nós podemos ter, dentro desse mundo espiritual, dessa complexidade da espiritualidade, de qualquer maneira os espíritos nos acompanham. A pergunta é, quais os espíritos que nos acompanham? Se nós pudéssemos aqui, e eu convido a cada um dos irmãos que aqui estão, não apenas os irmãos encarnados, mas também essa quantidade enorme de irmãos desencarnados que aqui estão, para a gente fazer uma reflexão, apenas do dia de hoje. Se nós, desde o momento que nós acordamos até o momento de agora, qual foi o nosso pensamento? Qual foi as nossas conversas? E o pior que nós vamos perceber que a grande maioria das pessoas não consegue conversar 10 minutos por dia de conversas edificantes.
E nós sempre ficamos nos perguntando quais são os espíritos que nos acompanham. E de repente André Luiz vem esclarecer que os espíritos que nos acompanham é exatamente os espíritos que estão interligados ao nosso pensamento. É o nosso pensamento que é o divisor, é o padrão que escolhe qual é os espíritos que vão nos acompanhar. Vamos continuar um pouco mais, onde ele diz assim: onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. As pessoas têm que buscar, conversava com o Costeiro agora, um assunto pessoal, não é? A gente vê a leviandade muitas vezes das pessoas, até mesmo dentro do movimento espírita. Nós conversávamos há pouco sobre uma situação. Como é que pode nós tratarmos assuntos levianos dentro de uma casa espírita e acharmos que daqui a 5 minutos nós vamos receber Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, a Rainha Santa? Então nós vamos começando a perceber a importância de nós começarmos a ver a importância de uma reunião. No caso de Isabel, logicamente Isabel era a proprietária da casa, é a dirigente do centro. Porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Ela não era um ser perfeito, mas ela estava se esforçando para doar-se o melhor. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Quanto mais eu me dedico, vamos estudar a história de Paulo, o grande Saulo de Tarso. Quanto mais ele se envolveu com o trabalho do Cristo, mais ele teve, como eles diziam, o Espírito Santo, ou seja, o trabalho do bem na ação das suas atividades. Quanto mais eu vou desapegando, quanto mais eu vou tirando de dentro de mim o personalismo, mais eu vou permitindo que a espiritualidade use como uma ferramenta. Relembremos aquela situação de Paulo, quando Ananias, quando é convidado por Jesus para curar a cegueira de Paulo, Ananias ouve de Jesus: esse é o meu vaso escolhido. E, logicamente, porque ele sabia que Paulo poderia ser o grande trabalhador da seara do bem. É natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Quanto mais eu me preparar, mais eu serei um instrumento do bem. Onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu procuro trabalhar, mais eu serei recompensado, não para atinar a minha vaidade, o meu orgulho, não, mas para permitir que eu seja um instrumento cada vez melhor da seara do bem. Olha essa passagem interessante. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando, atencioso: o que será que deixou André Luiz perplexo diante daquele trabalho da espiritualidade que estava preparando aquele recinto? Disse Aniceto: estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas
de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhe a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. As necessárias divisões magnéticas serão trazidas no lugar, porque nós vamos ver um pouco antes, o recinto estava lotado, cabia 35 pessoas. Isabel era uma médium receitista. Ela recebia, como foi Chico Xavier no começo da sua mediunidade, recebia receitas homeopáticas, de remédios homeopáticos. Era um trabalho, então, voltado para doentes. Não era um trabalho de desobsessão, nós vamos ver um pouco mais à frente. Era um trabalho específico. 35 encarnados e, veja, dezenas de desencarnados. Aquele que aqui, por exemplo, tem a dupla visão, que consegue enxergar o mundo espiritual, viria que aqui nós temos uma quantidade algumas vezes maior do que o número de pessoas, de encarnados que aqui estão. Para nós termos uma ideia, o tamanho da complexidade. Por isso ele diz que há necessidade de preparar as necessárias divisões magnéticas. As salas são preparadas de acordo com aquela condição que eles, então, estão ali se programando para ajudar os necessitados. Olha que interessante, quando ele diz, observei, André Luiz falando, admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Veja, magnetizar o próprio ar. Aqui, as pessoas que participaram da pomada e as pessoas que estão se preparando para a pomada, como também o trabalho da assistência espiritual, que o nosso irmão Costeira está coordenando naquela sala, nos passes, na maca, como nós chamamos no Brasil, nós ficamos imaginando o trabalho da espiritualidade se nós preparamos um ambiente no campo físico. Então nós, aqui quando vamos fazer pomada, nós limpamos o chão, nós colocamos álcool no chão, asepsiamos o chão, asepsiamos as paredes, asepsiamos as mesas, asepsiamos os potinhos, asepsiamos as caixas, asepsiamos todo o material que nós vamos usar. Por quê? Exatamente para que nós tomemos os devidos cuidados para que não haja uma contaminação. Veja que o trabalho no campo espiritual, antes de nós chegarmos aqui no centro hoje, o centro passou por essa condição. Houve a necessidade de magnetizar o ar, para que quando aqueles que aqui se adentram, que trazem os miasmas negativos, aquela forma, pensamento que André Luiz escreve, às vezes até em forma monstruosa, elas são eliminadas. Eles aqui não se adentram, para que ele possa receber auxílio. Então há toda essa preparação. Interessante que ele diz, não se impressione, André, em nosso serviço, o magnetismo é força preponderante. Magnetismo. O magnetismo é a essência do nosso pensamento. Allan Kardec, antes de trazer para nós essa obra fantástica, que é a obra de Jesus, é a obra do mundo espiritual, Allan Kardec foi magnetizador. Ele era magnetizador nato,
ele conhecia essa área profundamente. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Então nós ficamos imaginando o trabalho que a espiritualidade tem de fazer esse manuseio, essa movimentação da energia, da ectoplasmia dos médiuns, das energias vitais, das energias elétricas, para fazer esse compêndio de trabalho. Mas é interessante que, pela perplexidade de André Luiz e também de Vicente, Aniceto se sentiu no dever de fazer um esclarecimento que os povos antigos já usavam dessa técnica. Olha que interessante o que André Luiz escreve sobre a orientação de Aniceto. E sorrindo, concluiu: já o sacerdote do antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais. É fantástico essa colocação. O povo grego, o povo do Egito já conhecia essa técnica, já sabiam dessa técnica, já sabia da importância da espiritualidade, da preparação espiritual, das nossas vibrações. Depois ele continua um pouco mais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade, saturando, fazendo com que o ambiente fique totalmente repleto dessa energia, para que ela possa ser bem usada, para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados. Não é só nós que estamos em tratamento aqui. Aqui está em tratamento também um número muito maior, como nós já dissemos, de espíritos que estão sendo tratados, auxiliados. O trabalho funciona nas duas dimensões, não é só na nossa dimensão. São precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações, sendo que tudo redundaria em aumento de perturbações. Por isso a nossa participação é muito importante. A nossa participação é muito importante. Então, quando nós chegarmos, por exemplo, numa casa espírita, então nós temos ali a lanchonete, não é? Então, às vezes a gente chega com fome, então a gente deve comer alguma coisa, até mesmo cumprimentar alguns amigos, conversar um pouco, mas quanto mais cedo nós entrarmos nesse ambiente, para podermos auxiliar os espíritos, para poder receber auxílio. É isso que André Luiz vem nos convidar, a sermos propensos, a sermos auxiliares do mundo maior, para podermos então fazer essa luz evangélica brilhar com mais intensidade. Este núcleo é pequenino, diz Aniceto, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então, nosso trabalho vai atender a um grupo de espíritos cada vez maiores, a partir do momento em que nós nos tornarmos trabalhadores e frequentadores de uma casa espírita mais consciente do nosso dever, mais consciente da nossa condição. Se fosse, continua, concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira,
sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Quantos de nós somos tocados numa casa espírita? Por que nós somos tocados? Quantos espíritos são tocados? Porque aqui nós entramos na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, é na consciência. E não existe um tribunal mais severo para o espírito do que a sua própria consciência. Nós podemos até enganar o próximo, nós podemos fazer algumas coisas equivocadas e dizer que não foi nós. Podemos até ser absolvido na terra pelo homem. Podemos até não ser nem incriminado, porque às vezes não somos nem pego em nosso crime. Mas há um tribunal perfeito, e esse tribunal se chama a nossa consciência. E é por isso que quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a ter modificação na atitude em nossa vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espíritas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheio ao esforço autoeducativo. Eu acho que vale a pena a gente rever essa frase de novo, não é? Igualmente, a maioria dos próprios espiritistas. Quem são os espiritistas? Não somos nós que frequentamos uma casa espírita, independente se trabalhamos ou não, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios aos esforços autoeducativos. O que é os esforços autoeducativos? É quando, às vezes, a pessoa está trazendo uma mensagem e, de repente, essa mensagem não é para nós. É engraçado, você já viu como é que nós somos engraçados? A gente distribui, às vezes, aquelas mensagens, não é? Sabe aquelas mensaginhas? Então, a gente distribui. A pessoa lê a mensagem, e é interessante que ela se aproxima de mim e diz assim: Sérgio, que mensagem linda de Emmanuel. Ah, é verdade, é muito bonita a mensagem de hoje. Ah, eu vou levar e vou dar para o meu marido. Ah, é a cara do meu marido. Ele, quando lê essa mensagem, tem certeza, ele vai dizer: é para mim. O marido já lê a mensagem e diz assim: ah, é a cara da minha esposa. Eu tenho certeza. Eu identifiquei a minha esposa. Eu acho que Emmanuel, quando escreveu essa mensagem, ele viu minha esposa. Ah, ele leu o pensamento da minha esposa. E quando não, nós falamos assim: ah, essa mensagem é que eu vou deixar no travesseiro do meu filho. É engraçado, poucas pessoas se dirigiu a mim, por exemplo, e disse assim: Sérgio, essa mensagem é para mim. Você já percebeu que a mensagem nunca é para nós? É sempre para o outro. É isso que André Luiz vem chamar a atenção. Nós precisamos sair daquela zona de comodismo. Nós precisamos começar a perceber que a mensagem é para mim. Opa, esse espiritista aqui sou eu. E realmente eu estou fazendo um pouquinho esforço no campo autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Por que eu acho que a mensagem não é para mim? Porque eu não estou disposto a mudar. Eu não estou disposto a fazer a minha reforma íntima. Eu não estou disposto a me transformar. E é interessante que isso não é novo,
Porque nosso Senhor Jesus Cristo já havia dito para todos nós: abandonai o homem velho que está dentro de vós e façais com que o homem novo possa adentrar em ti. O homem velho é o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa intolerância, nossa impaciência. O homem novo é o homem da virtude, o homem da caridade, do amor ao próximo, da resignação, o homem da tolerância. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. A imensa surpresa. Nós ouvimos uma palavra que é nova para nós, os espiritistas, como diz aqui André Luiz, que é exatamente a palavra de como nós chegamos no mundo espiritual. Então, Kardec define como mundo de erraticidade. O que é um mundo de erraticidade? O mundo de erraticidade é aquele momento que, ao chegar ao mundo espiritual, eu vou lidar com a minha própria consciência. Eu vou ficar preso diante do que eu sou. Logicamente, como nós sempre dizemos, curtindo, aproveitando os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas mazelas, e aquilo vai fazendo com que nós... Não é? É por isso que nos trabalhos mediúnicos nós vemos os espíritos dizerem assim, chorando: eu perdi a minha oportunidade. Eu tinha uma oportunidade maravilhosa e não aproveitei. Esse é o convite, é quando ele diz aqui, essa mensagem é para cada um de nós. Talvez uma oportunidade igual essa, não vai ser fácil nós termos outras. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores desta natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem os seus afins. Isso aqui é muito importante, essa colocação. Ou seja, não eram trabalhos de desenvolvimento mediúnico, de receber espíritos obsessores. Era uma atividade para receber doentes. Então, há um fato interessante, que André Luiz entrou numa dessa sala para aplicar passe em 6 pessoas. A primeira velhinha que ele foi atender, a velhota, toda ali descrente, sem fé, cega. Porque também a gente acha que vai chegar no mundo espiritual e vai ver tudo, não é? Vai sentir tudo. E ela então, naquela reclamação, e ele então disse: se Narcisa, aquela benfeitora que me ensinou muito em nosso lar, junto com Tobias, tivesse aqui, o que ela faria? E ele relembrou que ela falaria de palavras doces, mansas, meigas, e começou a dizer: minha irmã, vamos acreditar no alto, o poder da cura está dentro de você, vamos elevar o padrão vibratório. E ele começou a falar coisas para aquela mulher. Daqui a pouco, quando ela abriu os olhos, ela estava enxergando. E aí ela começou a tratar André Luiz como Deus, como um espírito superior. E é interessante que conta que André Luiz começou a entrar naquele campo. Mas eu acho que foi eu mesmo que curei. Eu acho que eu sou bom mesmo. Eu acho que, olha, eu sou um cara muito bom. Aniceto começou a perceber o pensamento de André Luiz. Falou: opa, já se aproximou perto de André Luiz.
que está acontecendo? Não, é que a mulher aqui passou a ver. André, você não fez nada não, meu filho. Isso aí você apenas relembrou umas palavras de amor e ela entrou na faixa magnética. Não ache que você curou ninguém, porque daqui a pouco você vai se perder pelos labirintos do egoísmo. E aí André começou a chorar. E André percebeu que a advertência de Aniceto era a advertência de um pai. Um pai amoroso que estava chamando a atenção do filho para que ele possa ter um caminho reto. E depois ele percebeu que as outras pessoas que ele deu passe, os outros 5, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Ele diz: Aniceto, por que eu não consegui ajudar essas pessoas? E Aniceto traz um grande ensinamento. Por que, meu filho? Não adianta nós termos boa vontade de ajudar o próximo, se o próximo não se ajudar. Não adianta nós virmos para um centro espírita, achando que os benfeitores espirituais vão fazer milagre, se eu não abrir a porta de minha alma, o altar de meu coração, para instituir a fé viva, a fé verdadeira. Por isso é importante haver uma conjunção entre o trabalho dos encarnados no campo do amor e o trabalho dos desencarnados, dos benfeitores que estão se propondo a trabalhar. Olha que coisa interessante, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Aí nós temos uma biblioteca, uma livraria farta de obras magníficas para podermos nos instruir, buscar esse conhecimento para sermos melhores ferramentas. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque nós estamos no santuário familiar. Então nós voltamos esse pedaço para nós entendermos que nós somos papéis importantes em tudo isso. E num gesto diferente, nosso instrutor, Aniceto, considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. Aqui talvez seja a maior dificuldade que todos nós temos para vencer no século 21. É o nosso personalismo. Estamos fechados naquela concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Isso eu vejo muito no movimento espírita. As pessoas nunca têm tempo para ler. As pessoas não têm tempo para se preparar. Como é que nós vamos ser boas ferramentas se nós não temos entendimento? Vir uma vez por semana no centro espírita, 2 vezes, não basta. Nós temos que criar o nosso espaço íntimo de estudo para estarmos dentro dessa universalidade, porque ela custa um preço alto. Nós temos que deixar aquele tempo ocioso, deixar aquele tempo que não se usa para nada, aquele tempo que nós perdemos. Tem um antropólogo no Brasil que, quando eu era gerente de banco, tive a oportunidade de ter um curso com ele, porque o banco o contratou, o professor Marim, um dos mais respeitados do Brasil nessa área.
E o professor Marim, certo dia, numa das suas aulas que estava dando para nós, ele pegou um relógio de pêndulo. E ele pediu para que nós olhássemos o funcionamento daquele relógio. O pêndulo ia naquele gesto. E ele perguntava para nós: o que vocês estão vendo? O que está acontecendo com o pêndulo? A gente dizia: ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele diz: é um grande engano de vocês. O tempo é sagrado. E quando ele vai, ele nunca mais volta naquele tempo. Quando ele volta, ele já está em outro tempo. Isso quer dizer quanto tempo nós perdemos com coisas obsoletas, com coisas inócuas, com coisas sem sentido. Onde poderíamos estar aproveitando melhor o nosso tempo. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal das nossas criações inferiores. Enquanto nós não substituirmos o homem velho pelo homem novo, tirarmos as concepções do inferior para permitir que o pensamento superior invada o nosso coração. É esse o convite, é essa a proposta do Evangelho. Porque, como diz no livro Libertação também, André Luiz nos conta que nós estamos há 40 mil anos lutando contra a razão. Precisamos avançar, precisamos crescer no âmbito espiritual. E nós não queremos ter sacrifícios. E não há como ter uma evolução na Terra sem sacrifício. Então nós vemos, por exemplo, um dirigente espírita. Nós vemos, por exemplo, o nosso irmão Costeira, a sua dedicação. Tem seus problemas, tem as suas dificuldades, como nós também temos, as suas lutas íntimas. Mas hoje, procura usar o seu tempo, o máximo possível, para servir. Estava no Brasil, certa feita, acompanhando um programa de sexta-feira aqui de Viseu, pela televisão. Daqui a pouco, depois da prece, o Costeiro aparentemente estava internado. Aí estava o homem aqui, saiu do hospital, veio para cá para fazer a prece. É o sacrifício. Mas é um sacrifício agradável. Não é um sacrifício no sentido de sacrificar, mas no sentido de sacrificar as coisas que não são importantes para nós, para as coisas que são importantes. Já partindo quase para o final, ele continua dizendo: ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde é viciar a mente, são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Terça-feira aconteceu uma coisa interessante. Eu passei por uma nova mini cirurgia no meu olho para limpar a lente, e a médica do nosso grupo de Pouso Alegre, que eu tinha que fazer uma viagem à tarde, ela diz assim para mim: Sérgio, você não acha por bem descansar? Você está fazendo uma pequena cirurgia. E vocês sabem que nós somos muito acessíveis às orientações, não é? Nós somos muito receptivos. E num determinado momento eu falei assim: olha, você sabe que às vezes ela está certa, eu posso ficar aqui, vou descansar.
E aí, naquele momento, o doutor Marco Antônio, nosso benfeitor espiritual, se aproxima. Ele diz: ué, meu filho, você está cansado? Eu digo: não, doutor Marco, não é cansado, não. É que ela disse que eu poderia ficar descansando. Ele diz: meu filho, deixa para descansar depois que desencarnar. Vai ter muito tempo, vamos aproveitar o tempo. E aí ele diz uma coisa que eu fiquei com vergonha. Ele diz: você não acompanhou Chico Xavier, meu filho? Eu digo: sim. Você não se lembra que Chico Xavier, quantas vezes foi no centro com os olhos sangrando? Tinha muitas dores, mas nunca ninguém o viu reclamar. E aí eu fiquei com vergonha, porque eu fiz uma mini cirurgia e não tive dor nenhuma. Não estava com tanto incômodo. Tinha alguém que ia dirigir o carro para mim. Então nós começamos a perceber que nós precisamos avançar e muito nessa área, não é? Para que a gente possa compreender melhor esse nosso esforço e a importância do trabalho. E quando eu cheguei em Pouso Alegre, aconteceu um fato interessante. Nosso irmão Costeira, quando estava conosco em Itapira, ele viu chegar um médico numa situação lamentável de Pouso Alegre. Está lembrado, Costeira? E nós, então, atendemos aquele médico. Era um médico professor de universidade. Não era apenas um médico. Ele era professor dos mais graduados. Foi afastado do hospital, foi afastado da sua clínica, uma depressão terrível, que, logicamente, era um processo espiritual. E nós, então, o acompanhamos. O Costeiro cumprimentou também, conversou um pouquinho, nós estivemos ali. E na terça-feira, quando eu fui para Pouso Alegre, ele estava lá, que ele faz o tratamento, e ele então sentou do meu lado e disse assim: Sérgio, antes de você falar do Evangelho, eu poderia dar um testemunho? Ô, doutor Sebastião, pode sim, fique à vontade. E ele contou-nos para todos uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, eu cheguei aqui no centro de Rastro. A doutora Solange, que é a médica que estuda conosco, deu o primeiro atendimento, depois teve 2 companheiros, o Zé Carlos e o Alex, que foram me levar em Itapira para iniciar o trabalho espiritual. Eu confesso que eu não acreditava em nada disso. Um católico ferrenho, achava que tudo isso era bobagem, mas eu percebi que foi aqui que eu tive a cura, que eu recebi o auxílio. E eu me encorajei, diz ele. E agora, na semana que vem, retorno para a universidade. E num congresso. E eu vou fazer a abertura desse congresso. E eu tomei uma grande decisão, Sérgio. Eu vou começar a dizer sobre o tratamento que eu tive espiritual. Vou contar da ajuda que eu tive. Como que a espiritualidade me acolheu. Como eu estava e como eu estou hoje. Isso mostra para todos nós que esse estudo, essa preparação de uma reunião é que faz com que cada um de nós tenhamos força, tenhamos coragem para sermos um instrumento de Jesus. E eu não poderia deixar de encerrar com aquela frase de Jesus para Pedro: Senhor, por que nós não conseguimos fazer a obra? E Jesus, na sua infinita bondade, diz: Pedro, quando tiveres fé, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Queridos irmãos, que a paz de Jesus, que a alegria do Evangelho do Cristo, que o amor dos bons espíritos que aqui estão, possa nos abraçar, possa nos incentivar para continuarmos a ser cada vez mais os propagadores do amor, da alegria e da bondade. Muita paz no coração de todos.